Bom, pessoal, nós estamos continuando a nossa aula. Antes de dar sequência aos termos processuais, eu gostaria de retomar o tema das cartas, apenas para fazer uma ponderação sobre a carta de ordem. Eu mencionei a carta de ordem, né, como que um meio de comunicação entre tribunais, né? A carta de ordem também para comunicação entre tribunais, sendo que entre esses tribunais existe uma relação hierárquica, né, relevante. Então, pensem num tribunal superior expedindo uma carta de ordem para um tribunal regional do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho expedindo uma carta de ordem para um juízo do trabalho. Então, esse também é um conceito relevante para que vocês compreendam, né, uma diferença entre a carta de ordem e a carta precatória. Muito bem. Prosseguindo, falamos de termos processuais. O que é o termo? O termo, no direito processual, né, ele é a redução escrita do ato. Porque termo no direito material é elemento incidental do ato jurídico. Né? Lembrem lá do termo inicial, do termo final. Não é esse termo que nós estamos tratando. Aqui o termo processual ele é simplesmente a materialização, a escrita do ato. Em outras palavras, é a reprodução gráfica do ato processual. E esse conceito agora ele passa a se relativizar, porque nós estamos diante de um processo eletrônico. Né? A CLT ela dispõe, então, de uma forma tímida e completa, né, sobre os termos processuais nos artigos 771 a 773, o que vai permitir, então, uma aplicação subsidiária no que couber dos artigos 206 a 211, né, desde que observada a principiologia peculiar do processo de trabalho. E olha só como nós estamos já distantes daquilo que a CLT dispõe sobre termos processuais. Primeiro que os atos e termos processuais poderão ser escritos à tinta, datilografados ou a carimbo. Né? Com o avanço tecnológico, né, que trouxeram a informatização da quase totalidade dos serviços, eu já diria a totalidade, essa norma tende a entrar em desuso. No entanto, nós temos o artigo 771 que não foi revogado. Os atos e termos processuais que devam ser assinados pelas partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de duas testemunhas, sempre que não houver procurador legalmente constituído. Pense na situação de jus postulante, o reclamante é um analfabeto. Então, a assinatura, nesse caso, seria firmada a rogo, pressupondo também o processo físico. Né? E o artigo 773. Termos relativos a movimentos de processo constarão de simples nota datada e rubricada pelos secretários ou escrivães. Muito bem. Rapidamente, então, vamos para um tema que tem maior relevância e aplicabilidade no direito processual, que é o estudo dos prazos. O prazo processual corresponde, então, ao lapso de tempo para a prática ou abstinência de um ato processual. E essa classificação aqui é muito importante. Vamos a ela. Quanto à origem da fixação, existem prazos legais e prazos judiciais. O prazo legal, certamente vocês já vão compreender, é aquele que está especificado em lei. Qual é o prazo para interpor um recurso ordinário? 8 dias. Qual é o prazo para interpor embargos de declaração? 5 dias. Então, esse é o prazo legal. Agora, o prazo judicial é aquele fixado pelo juiz. Né? Então, por exemplo, o juiz concede um prazo de 30 dias para a produção de uma prova pericial. E ele, então, estipula esse prazo, e ele poderia dar 10 dias, como ele poderia dar 60. Esse prazo ele está, né, sob o crivo da decisão do próprio juiz. Ele não há uma lei, não há um dispositivo que limita, que especifica que prazo é esse, porque do contrário seria um prazo legal. E os prazos convencionais, vou voltar aqui, eles são aqueles fixados pela parte. Então as partes, por exemplo, estão em uma audiência e elas percebem que há um potencial, uma possibilidade para um acordo, mas esse acordo ele não tem condições de se desenvolver ali no momento daquela audiência. As partes, então, requerem a suspensão do processo por 90 dias e o juiz, então, pode deferir, ou ele também pode dizer, não, 90 é muito tempo, 30, 60, 45. O fato é que esse prazo, né, é um prazo convencional, é um prazo que as partes, então, produziram, né, fixaram em comum acordo para que ele, então, produza efeitos no processo. Quanto à natureza, os prazos podem ser dilatórios ou peremptórios. O prazo dilatório, e aí a ideia é de dilatar, de prorrogar, são prazos prorrogáveis.
o juiz pode devolver o prazo. Então, é muito comum que o juiz concede um prazo para a parte, por exemplo, apresentar, arrolar testemunha. E nos 5 dias que decorreram, né, para a apresentação de testemunha, no último dia a parte entra com uma petição, protocola uma petição, pedindo que a devolução desse prazo. Por quê? Porque ela não conseguiu encontrar os dados da testemunha, que é primordial para aquele processo. O juiz, então, ele pode prorrogar esse prazo, ele pode dilatar esse prazo. É um prazo que permite dilatação. Agora, o prazo peremptório é um prazo que não admite prorrogação. Então, se o prazo para o recurso ordinário é de 8 dias, não pode a parte, alegando que casos de força maior, e pedir a devolução de um prazo recursal. Por quê? Porque ele é peremptório. Não há essa possibilidade, né, de prorrogação. E, portanto, esse prazo ele é peremptório. E prazos próprios e impróprios? O prazo próprio é aquele dirigido às partes. E eles estão sujeitos, portanto, ao efeito da preclusão temporal. De modo que, não sendo cumprido o ato dentro do prazo próprio, ocorre a preclusão, ocorre a perda do direito de realização daquele ato. Os prazos impróprios são prazos dirigidos ao próprio juiz ou aos serventuários da justiça. Não há uma consequência, né, tal como ocorreria com as partes, no caso de o juiz proferir uma sentença com algum atraso. Não há preclusão no caso dos prazos impróprios, porque é um prazo, vamos considerar um prazo administrativo, um prazo que tem o objetivo de gerar um expediente interno. Embora juízes que percam o processo, esqueçam do processo, eles estão infringindo um direito fundamental, que é o princípio da duração razoável do processo. Cabe, nesse caso, né, até mesmo um expediente que você pode provocar perante a Corregedoria, perante o Conselho Nacional de Justiça, e os juízes, geralmente, eles reagem a esse tipo de provocação. Mas são prazos impróprios. Vamos ainda falar da contagem dos prazos. O artigo 774, né, ele estipula a seguinte regra: salvo disposição em contrário, prazos previstos nesse título contam-se, conforme o caso, a partir da data em que foi feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que foi publicado o edital no Jornal Oficial, ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquele em que for afixado o edital na sede da Junta, Juiz ou Tribunal. E tratando-se de notificação postal, no caso de não ser encontrado o destinatário ou na recusa de recebimento, o correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-lo no prazo de 48 horas ao tribunal de origem. Então, a contagem, né, dos prazos ocorre nessas situações: data em que foi feita pessoalmente ou recebida a notificação, data da publicação, né, do edital no Jornal Oficial, ou do expediente da Justiça do Trabalho, ou então na fixação do edital na Justiça, no juízo, na junta ou no tribunal. E os prazos, eles são contados a partir, então, da reforma trabalhista em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e com a inclusão do dia do vencimento. E os prazos podem ser prorrogados. Portanto, é um prazo, aqui nesse caso, dilatório, pelo tempo estritamente necessário. Em que situações? Quando entender o juiz que seja necessário. Então, é um arbítrio do juiz. E em virtude de força maior devidamente comprovada. Ao juiz incumbe dilatar os prazos e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela de direito. Então, veja, a regra, né, do artigo 775 nos indica que os prazos, eles são, então, como ponto de partida, dilatórios. E nós vamos encontrar lá no sistema recursal, que eu mencionei, a impossibilidade da dilatação de prazos. Então, quando há uma disposição expressa dizendo que o prazo é peremptório, então você exclui a possibilidade de dilatação. Agora, se não há nada escrito, não há nada impedindo a dilação do prazo, significa que a regra, então, é que os prazos são dilatórios, por força, inclusive, do artigo 775, e também mediante essas hipóteses aqui, desde que fundamentadas por entendimento do juiz ou força maior comprovada. Prazos também podem ser suspensos. A suspensão aqui está prevista no artigo 775-A, e aí suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, né? Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei,
os juízes, membros do Ministério Público, Defensoria, Advocacia, auxiliares de Justiça, exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. E durante a suspensão do prazo não se realizam audiências nem sessões de julgamento. Regras finais. O vencimento dos prazos será certificado no processo pelo escrivão, pelo secretário, e também consta no PJE, no processo eletrônico. E os requerimentos e os documentos apresentados, os atos e termos processuais, petições, razões, quaisquer outros papéis referentes aos feitos, formarão os autos do processo, que ficarão sob responsabilidade do escrivão secretário. Essa é uma regra também que eu diria que ela vai cair em desuso por força do processo eletrônico. E eu estou lendo os artigos que ainda estão presentes na CLT, que dizem respeito a ato processual, mas que já não tem a relevância diante do processo eletrônico que está vigendo no momento. Mas ainda temos o 778, que diz que os autos dos processos não poderão sair dos cartórios, veja, é uma situação em desuso já, salvo se solicitados por advogados regularmente constituídos por qualquer das partes ou quando tiverem de ser remetidos aos órgãos competentes. O 778 também tende ao desuso. As partes e seus procuradores poderão consultar com ampla liberdade os processos nos cartórios ou secretarias. Também desuso, né, por conta do processo eletrônico, embora aqui a gente reafirme o princípio da publicidade processual. Documentos juntados aos autos poderão ser desentranhados, também um caso em desuso. E artigo 781, as partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou arquivados, aos quais serão lavradas pelos escrivães ou secretários. As certidões dos processos que correrem em segredo de justiça dependem do despacho do juiz ou presidente. Aquela certidão de objeto e pé que resume o andamento do processo, esse sim está em uso. O artigo 782, por fim, são isentos de selo as reclamações, representações, requerimentos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho. Pessoal, esse então é o resumo da nossa aula. E disso nós agora dependemos, para que vocês possam avançar, nós dependemos que vocês estudem o capítulo referente a atos processuais. Indico o livro do professor Carlos Bezerra, do professor Mauro Schiavi, do professor Felipe Gustavo Barbosa Garcia. Existem vários outros autores muito bons consagrados em direito processual do trabalho, desde que esse livro seja atualizado em consonância com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, preferencialmente em 2018, 2019, essas edições elas são todas recomendadas, indicadas para que nós possamos estudar e acompanhar o curso, tá bem? Então um abraço e até a próxima.